Olá, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Pessoal, fiquei um tempo fora, né? Eu tinha sentido no meu coração de parar de gravar os vídeos, porque eu acredito que tudo tem que ser para honra e glória do Senhor. Então, até onde foi para honra e glória do Senhor, eu continuei. A partir do momento que eu vi que eu estava fazendo aquilo ali para mim, eu queria ser vista, estava fazendo por ego, eu decidi parar. Eu decidi voltar agora porque não é mais por ego. O ego bom, na verdade, ele não é nem o ego ferido. O ego bom, ele é o ego morto. E voltando agora, eu quero falar com vocês a respeito de algumas coisas. Algumas giradas de chave, algumas grandes sacadas que eu fiz, que eu tive. E vai ser mais um papo. Não vai ser nada específico, vai ser mais uma conversa. Pessoal, eu tenho orado bastante para poder entender certas coisas que acontecem. Eu não sei se eu já falei isso aqui para vocês, mas tem 20 anos que eu espero por uma promessa de Deus, que é de me casar. Por que eu não me casei ainda? Porque quando eu me casar, vai ser para sempre. Vai ser um casamento só. Não vai ser um casamento que por qualquer motivo vai ter separação. Não vai ser um relacionamento líquido, como os do mundo. Nós somos do mundo, mas não fazemos e nem estamos propriamente no mundo. Nós somos a geração que estamos na contramão do mundo. E eu acredito que a vida com Deus, ela é uma escada, como diz a Bíblia. A luz do justo, ela brilha cada vez mais e mais até ser dia perfeito. Quem é justo? É todo aquele que acredita e reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então eu acredito que até nós estarmos preparados realmente para termos o que pedimos a Deus, nós passamos por muitas coisas. E é como um exercício, exemplo, de várias matérias, mas eu vou dar o exemplo da matemática. Você tá lá aprendendo, sei lá, fazer uma fórmula de Bhaskara, não sei, vamos colocar aí uma Bhaskara, aquelas expressões numéricas grandonas que a gente fazia lá no ensino médio. O professor tá lá dando aula, ele passa 1, 2, 3 vezes o conteúdo. Eu vou falar para vocês da matemática porque é o meu ponto que eu tenho dificuldade. Então, ele tá lá passando várias vezes. Mas eu não entendo. Eu tô lá, tô olhando, eu tô prestando atenção no que ele tá passando, mas eu não tô entendendo, sabe? E na hora de pegar um papel e uma caneta e fazer o exercício, muitas vezes nós não conseguimos. Então, a gente tem que fazer várias vezes. Repito, várias vezes. Quando a gente aprende, nossa, eu aprendi. Como que eu não estava entendendo isso? É uma coisa tão simples, eu não estava entendendo. Depois que a gente entende o exercício, mesmo assim, nós temos que fazer várias vezes, até que quando vem a prova, a gente faz e muitas vezes ainda não passa. É pra acabar, né? Por que que muitas vezes a gente ainda não passa quando vem a prova, mesmo entendendo e aprendendo e exercitando? Porque quando vem a prova, a gente fica nervoso muitas vezes. Nós ficamos ansiosos, a prova chegou aqui.
Ou às vezes ficamos ansiosos um dia antes. Isso atrapalha a mente. Eu costumo dizer que quando a gente está estudando para uma prova, pelo menos 2 horas antes, para de estudar. Ou no dia da prova, não estuda no dia da prova. Tenta ficar tranquilo. Porque as minhas maiores giradas de chave foi quando eu tava descansando. Incrível. Quando eu tava jogando alguma coisa, quando eu tava tomando banho de piscina, que eu amo água pra mim é maravilhoso. Foi quando eu tive as minhas grandes sacadas da vida. Então, tudo que a gente quer na vida, a gente tem que ter um preparo para ter aquilo ali. Não ia adiantar nada eu ter recebido essa promessa, porque eu não iria dar conta de lidar com isso. Por exemplo, é como se fosse um bebê e o pai quer muito dar uma Ferrari para essa criança. Quer muito. Mas como que ele vai dar essa Ferrari para essa criança se ela não tem nem carteira de motorista? E detalhe, às vezes tem gente como eu que tem carteira de motorista e não sabe dirigir. Simplesmente não sabe. Como assim, Marina, você tem carteira de motorista e não sabe dirigir? Dirigir é uma coisa, tirar a carteira é outra. Totalmente diferente. Só quem tem carteira e quem dirige sabe muito bem o que eu estou dizendo. Então é isso, às vezes o pai ele quer te dar uma coisa, mas ele não dá porque você precisa ser preparado para receber aquilo. E quando nós temos uma promessa, estou falando de nós carnalmente agora, nós humanos. Quando nós temos uma promessa, gera em nós um pouco de ansiedade. Porque, principalmente atualmente, nós somos a geração fast food. Gente, isso é tudo muito fácil. Se eu quero comer alguma coisa, eu tenho o iFood. Se eu quero conhecer alguém, eu tenho os aplicativos de relacionamento. Se eu quero viajar, em 2 segundos eu compro a passagem aqui, já organizo tudo. Eu nem preciso sair de casa para executar. Só na hora de viajar mesmo eu saio. Então, hoje em dia, a gente está com uma facilidade muito grande para tudo. E o que acontece? Por termos essa facilidade para tudo, muitas vezes a gente não tem essa paciência em esperar. Como diz Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha resposta, a minha oração, né? Porque assim, gente, nós sabemos que nós estamos aqui na Terra por um propósito. Nós não estamos aqui em vão. Nós temos uma identidade, somos filhos de Deus e temos um propósito. E precisamos orar para que seja revelado a nós esse propósito. Me foi revelado que eu nasci com chamado para o casamento. Tem gente que não nasceu, tudo bem. Então, eu passei ao longo desses 20 anos tendo muita ansiedade com essa promessa. E muitas vezes enfiando os pés pelas mãos, assim como Abraão e Sara. Eles tiveram a promessa que eles teriam um filho. Só que eles ficaram ansiosos e quiseram ajudar Deus, né? E aí teve, quem conhece a história, teve o filho que não foi da vontade de Deus. Eles quiseram ajudar Deus e Abraão deitou com uma concubina. Gente, Abraão, não tô falando de... Na época ele era Abraão, né? Mas depois já era chamado a ser Abraão, né? O nome Abraão significa pai de multidões. Gente, se Abraão, esse cara, não conseguiu esperar, eu me perdoo por não ter conseguido também. Era uma pessoa que me cobrava demais, muito. E por eu me cobrar demais, eu tinha uma baixa autoestima muito grande. Isso tudo que eu vou falar a partir de agora para vocês foi feito através de um recalque. O que é o recalque? É quando você tira uma informação do inconsciente e passa para o consciente. Eu fiz um recalque. Então eu tinha uma autoestima muito baixa. E por ter uma autoestima muito baixa, eu me cobrava demais. E por me cobrar demais, eu projetava isso nos outros. Como diz
a Bíblia também, que a luz dos nossos olhos, que os olhos são a candeia do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, tudo mais será bom. Se forem ruins, tudo mais será ruim. Então, meio que entre aspas, os meus olhos comigo mesmo eram ruim, sabe? Então, por eu me cobrar demais, eu acabava vendo só os meus defeitos. Por exemplo, eu tenho uma lista, todos os dias eu tenho uma lista de coisas para fazer. E aí, quando eu não fazia, eu não conseguia fazer tudo, porque além de o dia só ter 24 horas, mesmo que eu acorde cedo, não dá para fazer tudo. Além disso, eu sou humana, então eu canso, eu não sou uma máquina. E aí, quando eu cansava, eu ficava irritada, eu ficava nervosa, muitas vezes me dava crise de querer comer, sabe? Porque eu não focava nas coisas que eu tinha conseguido executar. E ficar feliz pelas coisas que eu consegui fazer, poxa, olha o tanto de coisa que eu consegui fazer. Eu ficava triste, por exemplo, por uma coisa que eu não conseguia fazer daquela lista toda. Eu focava naquilo, sempre no negativo. E por ser dessa forma, eu sempre olhava o defeito das pessoas. E as pessoas me frustravam demais, porque todo mundo tem defeito. Eu tinha, não vou falar os cargos aqui, mas eu tinha certos cargos que eu tinha tipo assim, um deslumbre, uma expectativa muito alta. Poxa, aquela pessoa tá naquele cargo ali, ela não pode. Gente, aquela pessoa, independentemente de onde ela esteja, em cargo, em qual situação, ela é um ser humano e os humanos erram. E quando eu fiz esse recalque, eu passei a ser mais grata e a focar nas coisas boas. E eu focando nas coisas boas, eu comecei a conviver melhor com as pessoas. O meu relacionamento interpessoal em todos os pontos, ele melhorou muito. Porque em vez, por exemplo, de eu olhar para uma pessoa e ver, sei lá, vou citar um exemplo aqui, a pessoa é fofoqueira. Nossa, como que aquela pessoa pode ser fofoqueira? Em vez de eu olhar assim, eu olho, nossa, sei lá, uma outra qualidade. Nossa, o tanto que aquela pessoa é perseverante. O tanto que aquela pessoa é determinada. Então eu foco atualmente nas qualidades e não nos defeitos. Em mim e também projetando assim no outro. Porque geralmente o que a gente faz com a gente faz com o outro. E isso é inconsciente, viu? E até que você não toma consciência das suas ações, o inconsciente manda 95%. Ao tanto que é alto isso. Então, pessoas maravilhosas, eu melhorei muito nesse ponto. Voltando lá para o que eu estava falando sobre a promessa, é assim, como a gente sente ansiedade, é normal, é do ser humano ter esses sentimentos, o que eu preferia? Um exemplo, tá? Eu gosto muito de metáfora. Eu preferia pegar esse copo aqui que eu tô vendo ele, tô vendo o copo preto e tal, ou eu preferia esperar, por exemplo, um copo que foi dito que me seria dado. Suponhamos que eu vou melhorar isso aqui. Suponhamos que alguém vira pra mim e fala assim, Marina, eu vou te dar um copo. E eu preciso muito daquele copo, urgente. Nossa. E aquele copo, ele é o copo do jeito que eu sonhei. Ele é um copo de vidro, um copo translúcido, ele tem uma cor, outra cor nele. E alguém disse que ia me dar aquele copo. Só que eu tô precisando, eu tô ansiosa, eu quero demais um copo. Meu Deus do céu, cadê esse copo? Eu preciso desse copo. Olha só o que tá na minha frente. Um copo preto. De plástico. Gente, não tem nada a ver com o que eu pedi. Ah, mas já que tá aqui na frente, o outro tá demorando demais, eu vou pegar esse aqui mesmo. Mas esse aqui, ele vai solucionar o desejo, o anseio do meu coração? Não. Eu vou criar problema, porque esse aqui é de plástico, eu preciso de um de vidro. E aí a pessoa que ia me dar o de vidro ficou olhando pra mim e falando, pô, ela tá com de plástico lá, então deixa ela, né? Deixa ela bater a cabeça com o de plástico lá, até ela ver que ela precisa do de vidro e que o de plástico não vai atender as expectativas dela, deixa ela quebrar a cabeça. Assim é mais ou menos Deus. Ele tem uma promessa nas nossas vidas, para a vida de cada um nasceu com propósito, cada um tem um chamado, vocês não estão aqui à toa, tá? E
muitas vezes a gente não consegue esperar. Porque é mais fácil pegar um atalho. Porque o atalho eu tô vendo. E a promessa não. Mas o que é a fé? Fé é a plena certeza das coisas que eu não vejo. É isso. Você não precisava de fé. Tô vendo o copo aqui na minha frente. Por isso que muitas pessoas não conseguem ter fé e não conseguem esperar. E além de tudo, gente, nós somos seres humanos carnais. Conta-se uma parábola que tinha 2 lobos. O lobo mau e o lobo bom. Esses lobos existiam dentro de um ser humano. Qual lobo vencia? Aquele que era mais alimentado. Então, a nossa carne produz obras. Nós temos as obras. Que são, por exemplo, lascívia, glutonaria, luxúria. Eu não lembro de todas agora, porque não é sobre isso que eu quero falar. Como eu tô falando, é um papo mais descontraído, sem muita teoria hoje para vocês. Enfim, nós temos essas obras. E o Espírito Santo, ele tem o fruto. Um fruto que produz todos os outros. É o fruto do Espírito Santo. Então, assim, estarmos ansiosos, estarmos tristes, estarmos desmotivados, estarmos cabisbaixos, tudo isso aí é normal. Tudo isso aí é do ser humano que não conheceu Cristo verdadeiramente e que não alimenta o seu espírito. Porque quando o Espírito Santo vem, ele vem com o fruto dele que produz os frutos, né? Então vem com os frutos do Espírito Santo. Então se a gente alimentar o Espírito Santo em nós, como? Meditando na palavra do Senhor, não lendo. Gente, a letra, ela mata, ela prejudica. No passo que a interpretação do Espírito Santo vivifica. A letra na palavra original significa logos. Logos mata. E a palavra de Cristo, essa que o Espírito Santo nos dá a revelação, significa rema. A rema vivifica. Então, assim, pessoas maravilhosas, nós temos que viver pela fé e alimentando a nossa rema, alimentando o Espírito Santo dentro de nós. Porque se a gente para de orar, para de meditar na palavra do Senhor, a nossa carne cresce. E aí a nossa carne crescendo, as nossas obras ficam em evidência, sabe? Isso é triste. Porque a diferença de nós cristãos, das pessoas que estão lá no mundo, é justamente que nós temos os frutos do Espírito Santo. E as pessoas do mundo não. Enquanto as pessoas do mundo estão agoniadas porque a gente está numa inflação, nós estamos em paz, porque nós cremos na palavra de Deus, que diz que se Deus alimenta até as aves do céu que não trabalham, veste até os lírios do campo que não tecem, quem dirá nós, que somos filhos amados do Senhor Jesus Cristo, gente? Então essa é a nossa diferença. Nós temos os frutos e as pessoas do mundo têm as obras. Nós também temos, mas nós temos que fortalecer os frutos e não as obras, entendeu? E assim, pessoas maravilhosas. Uma pessoa, para ser um verdadeiro cristão, ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ele mesmo. Foi resumido isso. Todos aqueles 10 mandamentos das tábuas de Moisés foi resumido em 2, que é para poder simplificar. Porque se eu amo a mim mesma, como eu falei, eu não vou ter uma baixa autoestima e eu não vou projetar nos outros grandes expectativas, porque eu sei que nós somos falhos. E automaticamente eu não vou cobrar muito dos outros, eu vou passar a ter uma convivência melhor, eu vou passar a ver as qualidades das pessoas. Isso se eu me amo, parte daqui pra fora. Ao passo que se eu amo as outras pessoas, eu não vou maltratar. Se a pessoa estiver gritando comigo, eu não vou fazer isso.
gritar também. Se eu fui traída, eu não vou trair também. Porque assim, gente, o que eu faço com o outro tem muito mais a ver comigo, que eu sou, do que com o outro, sabe? Para vocês verem, lá no início eu já citei para vocês sobre como a minha baixa, que eu tinha uma autoestima baixa e devido a me cobrar muito, eu acabava cobrando das outras pessoas, né? Então é isso. É isso. E o verdadeiro cristão, ele tem essas duas coisas dentro dele. Ele ama. Então, assim, muitas vezes o outro, ele merece que eu dou um tapa nele. Mas eu não vou dar. Por quê? Por causa do outro? Não. Porque eu amo a Deus. Porque o amor que eu tenho por Deus é tão grande que eu vou fazer o que Deus manda. Sabe? Eu vou obedecer, porque obedecer é melhor que sacrificar. Então, muitas vezes, por mais que o outro não mereça, eu vou amar pelo outro. Eu vou amar o outro por Deus, aliás. Uma pessoa que não consegue amar o próximo, que vê, como que essa pessoa vai amar a Deus que não vê? Uma pessoa que não consegue ser fiel a Deus, nunca, gente, nunca, em hipótese nenhuma, vai ser fiel a você. Tô falando em várias esferas, não é só fiel de relacionamento eros, não, tá? Em todos os níveis de relacionamento. Essa pessoa nunca vai ser fiel a você. E assim, existem vários cristãos que são nascidos de novo e são filhos de Deus mesmo, não são criaturas. Só abrindo parênteses, criaturas é aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não nasceu de novo, certo? E cristãos, filhos, são aqueles que reconheceram e que amam a Deus e que procuram seguir o que Cristo deixou para nós, certo? Gente, mas mesmo cristãos, pessoas que estão muitas vezes na frente, na liderança, essas pessoas, se elas deixarem de alimentar o espírito, as obras da carne vão ficar em evidência. E tem muita gente que, por exemplo, ora, lê a Bíblia, sabe a Bíblia, ensina a Bíblia. Gente, ganha almas para Cristo, pessoas que ganham almas para Cristo através do Logos, que é a letra. Mas para ela mesma, infelizmente, ela esfriou no amor. E Jesus Cristo, ele está muito perto de voltar. Eu sei que você passou a vida inteira escutando isso, desde pequeno, que Jesus vai voltar, vai voltar, vai voltar. E ele ainda não voltou. Mas, gente, lê Apocalipse. Vocês vão ver a revelação. Apocalipse é um livro que significa revelação do que vai acontecer. Para Jesus voltar, ele tem que preparar o terreno. Ele não vai voltar de qualquer jeito. Então, e Cristo, ele não tem um relógio, ele não tem um calendário. Ele tem um tempo dele que chama Kairos, que é o tempo de Deus. Como a Bíblia fala, um dia para Deus é 1000 anos, e 1000 anos para Deus é um dia. Então, o que está escrito lá em Apocalipse está acontecendo. Como Deus não tem relógio, ele vive no tempo perfeito dele, nós, por sermos ansiosos, nós ficamos, mas Jesus Cristo não voltou até hoje. Desde que eu sou criança, eu estou ouvindo isso. E a gente para de acreditar nessa promessa, que ele vai voltar. E por muitas vezes a gente parar de acreditar, por outros motivos também, mas por muitas vezes pararmos de acreditar nessa promessa, nós esfriamos. Nosso amor esfria. E a Bíblia diz que o sinal maior da volta de Cristo é que a igreja iria esfriar. A apostasia é um dos maiores sinais da volta de Cristo. Pessoas que um dia tiveram o coração queimando de amor por Deus, se esfriando, não conseguindo nem amar o próximo, quem dirá a Deus. Pessoas que têm um chamado muito grande de estar na frente, na liderança, deixando o amor se esfriar, pegando somente a teoria,
pegando somente o logos, porque esse amor esfriou e essa pessoa precisa continuar com os dogmas, precisa continuar com a religiosidade, que é isso. Eu vou ler a Bíblia porque me mandaram ler a Bíblia todo dia. Então eu vou ler por disciplina, mas não porque realmente eu tô com o coração queimando de amor por Deus, sabe? E aí essas pessoas, elas começam a ser usadas por Satanás. Porque se a gente não tá com Deus, a gente automaticamente está do outro lado. Não tem como o lugar ficar claro e escuro ao mesmo tempo. Não tem como uma fonte jorrar água doce e água amarga no mesmo tempo. Então se a pessoa, ela esfria, ela começa a ser utilizada pelo diabo. E aí são as pessoas que mais ferem a gente. Porque é aquelas pessoas que deveriam nos amar. É aquelas pessoas que nós olhávamos assim e nós pensávamos, Senhor, essa pessoa, o tanto de conteúdo que essa pessoa tem, o tanto que essa pessoa sabe da Bíblia, essa pessoa era para ela me amar. E é isso que faz também com que muitas pessoas que estão no mundo olhem para a igreja somos nós e também é o templo. Olhe para a igreja, por exemplo, eu não vou frequentar aquela igreja não, porque olha só, eu que estou aqui no mundo, eu tenho muito mais paz, por exemplo, eu trato o outro muito melhor do que um pastor que está lá dentro da igreja pregando o evangelho. E aí essas pessoas, muitas vezes elas não fazem a separação da igreja com Deus. Elas pegam e acabam se afastando de Deus por olhar, desculpa gente, por olhar os cristãos que deveriam ter os frutos do Espírito Santo, fazendo obras da carne que talvez nem a pessoa que está lá no mundo faz. E isso afasta as pessoas de Deus e afasta da igreja. Então, essas pessoas cristãs que se esfriam, elas são altamente utilizadas para poder afastar gente que ainda não se converteu da conversão. Temos que ter o espírito de discernimento para saber quem são. É muito fácil, gente. Gente, eu falei para vocês que eu sou psicanalista. Eu formei em psicanálise, aliás. Fiz um pequeno curso, né? Eu não posso atender como psicanalista, mas eu tenho conhecimento teórico e muito sobre saúde mental. E amo esse conhecimento. Eu vou citar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer. Eu sei, inclusive aqui no canal tem vídeo meu, acho que é 10 ou 13 passos para você esquecer seu ex-namorado. A pessoa sofre e tal, quer sair do relacionamento, eu sei tudo isso aí. Quando eu precisei usar os passos, não consegui. Porque a gente usar os nossos conhecimentos conosco mesmo, não é tão simples assim. Então muitas pessoas estão na frente com todo aquele conhecimento, com toda aquela teoria, mas não conseguem utilizar para elas mesmas. Entende? Então, assim, eu passando por dificuldades e querendo resolver com a teoria, eu não consigo. Eu preciso do Espírito Santo de Deus para me convencer daquilo ali e para me fazer executar aquilo que está escrito ali. Porque senão fica só na palavra. E a palavra ela é muito fácil de falar, sabe? Então, voltando para vocês lá no início, quando eu falei sobre a minha promessa do Senhor, de não ter conseguido esperar durante todo esse tempo, eu vejo hoje que eu estava sendo preparada para poder receber essa pessoa que Deus tem para mim, que eu sei que tem. Eu creio nisso, a fé é a certeza do que a gente não tá vendo, né? Então, assim, tudo o que eu passei no decorrer desses 20 anos, e 20 anos para Deus, como eu falei, pode ser um dia, serviu para me preparar para esse grande presente do Senhor. Por que é um grande presente?
Porque o homem não pode ter coisa alguma se do céu não for dado. Eu nem quero ter nada se Deus não me der. Entende? Então, até eu aprender isso, eu sofri demais, porque eu achava que eu estava pronta. Não, mas eu tô pronta. Eu já estudei tanto sobre relacionamento, eu sei ajudar até pessoas que estão com um casamento acabando aí. Eu já fiz casal que estava prestes a se divorciar, voltar. Por que que eu, com tanto conhecimento, não posso receber? Porque eu iria destruir aquilo ali. Que coisa, né? Gente, Deus sabe de todas as coisas, todas. Hoje, depois de tudo que eu passei, porque todas essas vezes que eu não soube esperar e eu fui lá e agi com as minhas próprias mãos, né? Lembra do exemplo do copo? Era para eu poder ter me dado muito mal. Porque o salário do pecado é a morte. E a desobediência a Deus traz consequências terríveis pra gente. Gente, por exemplo, eu sou uma pessoa que quem conhece meu histórico, eu não tenho vergonha de falar isso não, porque eu não falo para me vangloriar. Eu falo para que Deus seja honrado. Eu bebia, fumava, gostava de balada. E assim, o que acontece? Para a glória de Deus ser vista, o Senhor me libertou de tudo isso. Mas, se eu vacilar, se eu não alimentar o meu espírito, a carne grita, a carne pede, tudo isso de novo. E se eu der ouvidos à carne, ela vence. Como eu falei pra vocês. Então assim, gente, todas as vezes que eu não soube pegar, não sei nem porque eu falei sobre isso, mas Deus sabe que tá sendo comandado pelo Espírito Santo. Todas as vezes que eu resolvi pegar, para dar um exemplo, o copo preto, não esperar no Senhor, eu passei por situações que eu deveria ter morrido. Situações graves, em relacionamentos extremamente conturbados, com pessoas que não eram nascidas de novo, ou muitas vezes, não se engane, com pessoas que eram nascidas de novo, mas estavam desviadas. Pessoas na linha de frente, mas estavam desviadas, sabe? E tudo isso cooperou para o meu bem. Tudo. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, eu não teria a maturidade que eu tenho hoje. Eu não teria a prática que eu tenho hoje. Porque hoje eu não tenho só teoria, hoje eu tenho prática. E assim, nós somos usados para ajudar as pessoas justamente naquelas áreas que um dia foram a nossa fraqueza. Exemplo, eu tive dificuldade um dia de parar de fumar. Hoje uma pessoa chegou em mim, eu fiquei muito feliz por isso. Nossa, como que você conseguiu parar de fumar? Eu tô tentando, eu não tô conseguindo. Eu amei poder falar para essa pessoa como que eu fiz. E não foi seguindo 10 passos de como parar de fumar. Não. Foi quando eu olhei para Deus e falei, Deus, tudo que eu sei não adianta nada. A Bíblia fala, né, que tudo que a gente tem, que a gente tenta fazer na força do braço, é equiparado a trapo de imundície. Pensa. Não adiantou nada eu saber tudo sobre parar de fumar. Quando uma pessoa está se afogando, ela não precisa de 10 passos como parar de se afogar. Ela precisa de um salvador. E foi quando eu parei de tentar e falei para Deus, Deus, eu não dou conta. Me faz parar. E fui orando, fui perseverando, que a palavra diz, pedir e dar-se-vos-á. Quando fala buscai, é um pedido mais intenso. Buscai e achareis. Batei é mais intenso ainda. E abrir-se-lhe-á. Então Deus, eu penso assim, que Deus ele é como aquele pai amoroso, que ele olha um filho lá tentando, por exemplo, trocar, sei lá, um exemplo, tentando andar de bicicleta sozinho sem rodinha. E aqueles meninos, sabe, marrentos, não me ajuda não, eu vou dar conta. Aí Deus deve ficar olhando e falando, vai lá então. Quer ajuda não? Vai lá. Aí o menino vai, tenta andar de bicicleta, até ele falar, pai, eu não dou conta. Aí o pai vira e fala, eu te falei, você não dá conta. Deixa eu te ajudar.
Deixa eu fazer você andar de bicicleta agora. Então Deus, ele fica muitas vezes assim, mas não por Deus, é por nós mesmos, porque a gente acha que a gente é alguma coisa, a gente não é nada. A gente acha que a gente estudou demais, a gente acha que a gente sabe das coisas, a gente não sabe. Que bênção. Então, assim, passando por tudo que eu passei na área sentimental da minha vida, hoje eu sei, pessoas, o que é amar de verdade. Amar as pessoas, sabe? Há uma pesquisa que diz assim, que o cérebro do apaixonado, ele é equiparado ao cérebro de uma pessoa, pasmem, viciada em crack. Por quê? Porque quando a gente apaixona, a gente fica besta, a gente fica bobo, sabe? E para nós mostrarmos quem nós realmente somos, é só dentro de um relacionamento. O relacionamento, Martinho Lutero falou que o relacionamento edificou muito mais ele do que 10 anos. Entende? Então a gente realmente se mostra quem nós somos quando estamos dentro de um relacionamento ou quando estamos dentro de um ministério, na frente de um ministério, por exemplo. Aí a gente se mostra quem realmente a gente é. Entende? Então, assim, eu apanhei demais quem me conhece. Mas eu sou muito agradecida a Deus hoje por ter apanhado desse tanto. Porque hoje eu aprendi, como eu falei pra vocês, a amar. Gente, eu não vou amar você, o fulano, o ciclano, porque você merece, como eu falei. Eu vou amar porque Cristo mandou eu amar. E obedecer, como eu falei, é melhor que sacrificar. Sabe? Eu aprendi, gente, a perdoar. O perdão, ele é uma decisão, certo? Você perdoa e o amor também. Você decide amar. Você perdoa uma pessoa, você decide perdoar. É como tirar um ferro quente da tomada, ele vai esfriando. Você decide fazer aquilo. Eu achava que eu sabia perdoar, mas eu não sabia porque eu perdoava uma pessoa, exemplo, perdoei uma pessoa que me xingou. Eu viro pra vocês e falo, fulano, eu perdoei uma pessoa que me xingou. Eu decidi perdoar. Só que toda vez que eu encontro alguém, eu tô tão magoada. Nossa, fulano, você viu que aquele fulano me xingou? Nossa, ciclano, você viu? Eu perdoei, gente? Não. Perdoar é jogar no mar do esquecimento. Muitas vezes existem pessoas tóxicas que você perdoa e não precisa conviver. Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Mas perdoar é você esquecer o que a pessoa fez. E assim, tudo isso que eu tô falando tem tudo a ver com Deus. Tipo aquela música. Tem tudo a ver com ele eu sei pra onde eu devo ir. Porque é para ele, com ele, a glória dele. Porque dele pra ele, por ele são todas as coisas. Então uma pessoa que ela não tem essa revelação toda, ela não vai te amar. E uma pessoa que não consegue perseverar com Deus, na primeira dificuldade que você tiver no relacionamento, ela te larga. Porque ela gosta de você quando você tá bem. Agora, quando você tá mal, ela vira as costas pra você. Porque ela não tá no caminho do Senhor. Porque às vezes ela pode ser filho, como eu falei, mas não tá no caminho. Agora, uma outra questão que eu quero falar pra vocês. Uma vez salvo, sempre salvo. Sabe por quê? Você sabe por quê? Porque é o seguinte. A pessoa que ela nasceu de novo, que um dia ela foi feita nova criatura, ela tem o Espírito Santo. Só que ela deixou de alimentar aquilo ali, e por causa disso ela foi corrompida, e ela está sendo usada pelo diabo, ela está, muitas vezes... Deixa eu contar uma parábola para vocês. Tinha um muro, né? Aí tinha uns anjinhos de cá e os demônios de cá. Aí tinha um cidadão bem em cima do muro. E os anjinhos, vem pra cá, vem pra cá. E aí um dia os anjinhos perguntou pro Satanás, por que você não tá chamando ele também, igual nós tá gritando aqui? Ele tá em cima do muro e nós quer que vem pra cá e você fica aí calado. O diabo virou e falou, o muro é meu. Entende? Então a pessoa que ela tá em cima do muro, ela já tá lá. E é uma pena a gente ver cristãos dessa forma. Dói muito mesmo, porque eu tenho empatia muito alta. E aí dói.
E por que uma vez salvo, sempre salvo? Porque uma vez que essa pessoa tá em cima do muro ou tá lá do lado de lá, Cristo chama. Cristo chama. Chama, chama, chama. Aliás, ele chama todo mundo, né? Só que muitos serão chamados e poucos escolhidos. Mas escolhidos por quê que não são? Porque não aceitam o chamado. Isso independente se for cristão ou não. Não aceitam o chamado. Inclusive, isso é uma das coisas que está faltando para Jesus voltar. Viu? Todas as línguas, todas as nações ouvirem falar do Deus verdadeiro. Então, gente, essa pessoa que está lá no mundo, em cima do muro, que é cristã, que um dia já entrou nos santos dos santos, Deus chama, 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 chama. Se essa pessoa não vem pelo amor, essa pessoa vem pela dor. E Cristo toca onde mais dói. Em mim, foi através de doenças, através de vícios. Eu lembrei porque que eu falei pra vocês os meus vícios. Porque estava falando sobre tudo que Deus quer pra gente. É bom, perfeito, agradável e traz paz. Você quer saber se uma coisa é de Deus pra sua vida? Para e analisa. Tá me trazendo paz? Você continua. Se não tá, para. Larga tudo. Tudo. Adianta, gente, sei lá, você ter um salário de 10 milhões, um exemplo, e não conseguir dormir? Não adianta. Então, as inquietações da vida não podem tirar a nossa paz. E tudo que a gente tem aqui na terra não vale para isso. De ter a paz de Deus, aquela que verdadeiramente excede todo o entendimento, sabe? Então, assim, gente, eu tava falando pra vocês dos vícios. Tudo que Deus quer pra gente é bom. Então, Deus, às vezes, ele pede, como foi pra mim parar de fumar. Além de ser um vício, faz mal pra mim. E eu precisei ter sido tocada nisso, fiquei doente por causa do cigarro, pra poder parar de fumar. Não era muito mais fácil eu ter obedecido? Eu não teria nem ter ficado doente. Então, o Pai às vezes deixa a gente lá passar por certas situações que é pra gente aprender. Ele toca a gente, ele chama a gente. Mas muitas pessoas eu conheço também que, por exemplo, estão fumando, estão com tuberculose, morrendo em cima de uma cama e estão fumando. Foi chamado? Foi. Mas não aceitou o chamado. Tudo aquilo que Deus pede pra gente não fazer é pro nosso próprio bem. Mas é incrível, uma coisa que eu acho incrível, é que, tipo assim, eu tentei parar de fumar várias vezes, mas quando eu tentava parar de fumar por mim, eu vou parar de fumar porque eu quero melhorar minha performance na academia, por exemplo, eu não conseguia. Eu só consegui parar de fumar, um exemplo, quando eu falei, Senhor, eu vou fazer por ti. Eu não vou fazer por mim não, porque por mim eu não dou conta não, porque por mim, gente, vou mentir não. Por mim, eu passo por cada situação tem hora que a primeira coisa que me dá vontade de fazer é fumar um cigarro, até hoje. Eu não faço por amor a Deus. E isso, mais uma vez, para reforçar o que eu falei. Se a pessoa ela não ama a Deus verdadeiramente, ela não vai te amar. Porque ela, na hora do primeiro surto que ela tiver ali, ela vai surtar com você, ela não ama a Deus. Ela não tá naquele amor, ela não tá naquele primeiro amor. Entende? Então, quando a Bíblia fala buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas, é exatamente sobre isso. Se você está em constante busca, se você está com o coração rendido a Deus, se você está naquilo ali, você pode até cair. Mas é muito diferente de você permanecer no erro. O pecado, ele te incomoda extremamente, sabe? Gente, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Assim como alguns cultos, eu não vou falar o nome aqui, porque pode derrubar, mas assim como alguns cultos, uns pastores que eu amo demais, eles vão lá na frente aí volta, vão lá na frente aí volta, aí vira pra... Vocês vão saber, quem conhece vai saber. Aí vira pra gente e fala assim, olha pra cá, volta pra cá. É assim quando a gente tá passando um conhecimento pra frente. Graças a Deus a graça me alcançou. E eu posso hoje compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. Deus é maravilhoso demais. Hoje, gente, eu vou falar pra vocês. O que eu mais quero
é conseguir esperar no Senhor de fato mesmo. Mas para eu conseguir continuar do jeito que eu tô aqui, eu preciso todos os dias alimentar o meu espírito, todos os dias, e silenciar a minha alma. Porque nós somos um espírito que possuímos uma alma. A alma traduz mente, vontades, emoções. E estamos habitando em um corpo. É isso.